Bom dia. Hoje eu vou estar falando de um assunto importante que seria perdão. E eu vou tentar explicar o que a Bíblia diz. Um texto básico que a gente irá falar hoje seria Mateus 18. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, abre Mateus 18, do verso 23. É uma parábola que Jesus contou. Vamos ler? Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou ao acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o seu senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter feito mesmo, tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Essa é a parábola. Para a gente continuar, precisamos estabelecer umas verdades sobre o perdão. Qual seria elas? Quem perdoa é quem recebe o benefício da graça de Deus. Ou seja, quem que libera o perdão é que recebe o benefício, que no caso seria a cura da mágoa, né? Ou da tristeza. Perdoar nos liberta da raiva e nos permite receber a cura de Deus. O perdão não justifica a ação nem a pessoa, porque só Deus faz isso. Quando eu libero o perdão, eu estou praticando o evangelho. Não estou justificando a pessoa e não estou me colocando no lugar de Deus. O desafio do perdão seria o quê? Desistir da ofensa do outro. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar. Seria mais ou menos assim. Imagine que eu peguei dinheiro emprestado com alguém e falei que ia pagar no quinto dia útil do mês. Aí quando chega esse dia eu não pago. No caso, dá para fazer uma analogia com o perdão, né? É você desistir do seu direito. No caso seria receber, né, o dinheiro que eu peguei emprestado. Mas o perdão é a mesma coisa. Você abre mão do seu direito. Você está no seu direito, mas você abre mão. A pessoa te deve, mas você abre mão, ou seja, perdoa. O perdão também é um ato de fé, não é emoção. Pela emoção ninguém perdoa ninguém. Não se aprende a perdoar. Perdão é a prática do evangelho. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que não matarás. Você mata? Você não mata. Perdão é a mesma coisa, é uma atitude, uma ação. Eu não sinto perdão, eu perdoo. Assim como eu não sinto matar. Tem gente que sente vontade de matar, né? Mas no caso não mata. E tem gente que mata. Mas perdoar é o quê? Não dar brecha pro diabo. Olha o que diz a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 10 e o verso 11. Olha o que diz o verso 10. Se perdoares de alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei
Se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós. Aí o 11. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Ou seja, perdoar não é dar brecha para o diabo. E também é o que Deus fez com a gente. Olha o que diz em Colossenses 3:13. Diz assim, ó: zelai uns pelos outros e perdoar-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Teve um dia que os discípulos estavam conversando com Jesus, e em Mateus 18 também, que ele fala sobre o perdão, e o costume judaico era perdoar 3 vezes, 4 vezes, se eu não me engano, por dia, né? Uma pessoa. Aí, em Mateus 18, verso 21, 22, Pedro, né? Fez uma pergunta para Jesus no verso 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Aí Pedro, né? Ele queria ser melhor que os judeus, ele disse: até 7 vezes? Aí o verso 22, o que Jesus falou? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. E quem é bom de matemática sabe que dá 490. Ou seja, por dia. O que isso quer dizer? Que você deve perdoar a todos quantas vezes necessário, assim como Deus faz com você. Se você tiver, no caso, eu tenho 27 anos, se contar todos os meus pecados desde que nasci até hoje, e se eu viver mais 50 anos, quantos pecados eu cometi e quantos pecados Deus me perdoou? É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o próximo. É claro que você não pode ser besta, né? Que nem o caso do dinheiro. A pessoa te pediu dinheiro emprestado. É um exemplo, para ficar claro. Aí você emprestou, a pessoa não pagou. Aí chega outra vez, a mesma pessoa pede o dinheiro, aí você empresta de novo e toma calote. Vai fazer a terceira vez? Não, né? Ó, te amo em Cristo, tudo, mas você não tem palavra. A Bíblia não ensina ninguém a ser besta. Outra questão é que agora precisamos explicar essa parábola de Mateus 18, do 23 a 35. O problema era o seguinte: tinha um servo que devia para o rei, e o rei representa Deus, né? O servo representa nós e o conservo representa as outras pessoas, né? Os outros que conhecemos. Nós, no caso, devia 10 mil talentos para o Senhor, que seria Deus. E os outros devia para a gente 100 denários. E pode ser que não esteja atualizado os cálculos, mas é só para vocês entenderem. Um talento é igual a 6 mil denários. E nos dias de hoje, um talento seria igual a 960 dólares. Então, 10 mil talentos é igual a 600 milhões de denário, que convertendo para dólares ia dar 9 milhões e 600 mil. Essa seria a nossa dívida para com o Senhor. No caso das pessoas normais, como que a gente iria pagar isso para o Senhor, que seria Deus? Mas isso aí está tipificando a nossa dívida em pecado para Deus. Veja como que ela é grande, né? Por isso que em Romanos 3 fala que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6 fala que o salário do pecado é a morte. Então nós temos uma dívida alta com Deus. O credor, né, perdoou essa dívida, que seria Deus, né? Ele perdoou porque a gente implorou para ele e ele perdoou. Aí a gente saindo lá, acabou de receber o perdão do Senhor, a gente encontra o nosso irmão, que devia 100 denários. Um denário é igual a 16 centavos de dólares.
Se você for ver 100 denários que essa pessoa devia para a gente, ia ser igual a 16 dólares. Então, vamos lá, continha básica. Nós devemos 9 milhões e 600 mil. E o nosso vizinho, o nosso irmão, deve 16 dólares. Tivemos a dívida de 9 milhões e 600 mil perdoada pelo Senhor. E nós não perdoamos o nosso vizinho, o nosso irmão, o nosso próximo, que devia 16 dólares. E se você for ler a parábola, diz o quê? No verso 28, de Mateus 18. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. E no 30, que no caso é nós, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. É isso que a gente faz com o nosso próximo. Nosso próximo peca contra nós e a gente não perdoa. É uma dívida pequena, insignificante, comparada à nossa dívida para com Deus. E o que essa parábola quer mostrar para nós? Que nós temos uma dívida eterna com Deus e que Ele perdoou, enviando o seu Filho, morreu por nós. E quando alguém erra contra nós, a gente fica com mágoa, fica com ressentimento e não perdoa. Isso é a prática do Evangelho? Não, não é a prática do Evangelho. Por isso que você está vendo esse vídeo, para aprender o que é perdoar, ou seja, praticar o Evangelho. Você não precisa sentir perdão, você não precisa sentir emoção. É claro que se você foi ofendido, você vai estar rancoroso, você vai estar magoado, você vai estar triste. E por esses sentimentos, quem que perdoa? Ninguém. Por isso que temos que tomar uma atitude, um posicionamento, que seria o quê? Perdoar. É uma atitude, uma decisão. Então, falar de perdão é falar da graça. É favor e merecido. Quando a gente perdoa, estamos não fazendo um favor. É do jeito que Deus fez conosco, estamos praticando aquilo que recebemos de Deus. E, ou seja, tem que lembrar que perdoar não é esquecer. Você não tem amnésia, nem eu tenho amnésia. Isso quer dizer o quê? Você vai lembrar da atitude, mas aí você pode ter o exemplo. Igual você, quando era criança, você ralou o joelho lá, caiu de bicicleta. Na hora doeu, Mas depois passou um tempo, passou um metiolate, que ardia na época, E fez a casquinha, cicatrizou. Hoje você olha pro joelho, eu caí em tal lugar, assim, assim, assim. Não dói mais, mas tá lá a marca. O perdão é a mesma coisa. Você vai lembrar, só que quando você perdoa, não dói. Se tá doendo, é porque você não perdoou. Então, perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer. Se você está sofrendo e está se ferindo, é sinal que você não liberou um perdão. Você não se posicionou diante de Deus para perdoar. E quando isso acontece, quando você se lembra sem se ferir e sem sofrer, é sinal que você já recebeu a cura de Deus do perdão. E o benefício do perdão é totalmente seu. Porque quem não perdoa, ele acorda, pensa na ofensa. Ele vai tomar café, pensa na ofensa. Ele vai almoçar, pensa na ofensa. Ele dorme, pensa na ofensa. Tudo que ele faz, ele fica pensando. Ou seja, é dormir com o inimigo. Que no caso, é a pessoa que te ofendeu. Então, é questão de sabedoria perdoar. É para você viver em paz. Então, perdoar significa tomar uma decisão e não um sentimento. O sentimento vai continuar aí. Claro que um tempo vai passar, não vai doer mais, não é da noite pro dia. É igual praticar o Evangelho. Você tem que orar. Deus não precisa mandar um anjo para você, meu servo, vai orar. Não, você já sabe que tem que orar. Você sente alguma coisa quando você está indo orar? Não, você pega, te ajoelha, ou deita, ou fala com Deus. Não é simples assim. Mesma coisa com o perdão. É uma atitude. E olha o que diz que em falar de oração. Você sabia que para a gente orar, a gente precisa perdoar? Quando a gente não perdoa,
Deus não ouve a nossa oração? Isso é o que a Bíblia diz. Acompanha aí, ó. Abre a Bíblia. Antes de você discordar, você tem que ver o que a Bíblia diz. Marcos 11, 25. Mas quando estiveres orando, se tiver algum ressentimento, aí ele fala de sentimento, ó Jesus, contra alguma pessoa, perdoai, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, até para eu orar, para eu falar com Deus, para Ele me ouvir, eu preciso perdoar. Lucas 6,37. Olha o que diz. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, você pode entender que a Bíblia é clara. Para eu orar, eu preciso perdoar. E se você ficou com dúvida desse posicionamento, olha o que diz